Bom dia, eu estou aqui para apresentar o trabalho de EDS 3 do TP1. O grupo sou eu, Lucas Abreu Lopes e o Davi Caetano. Né? 10º take tentando gravar o vídeo, porque os outros todos passaram de 20 minutos, então vamos nessa, vamos rapidinho. Vamos fazer o código aqui, ó. Deixa eu só dropar a database primeiro, né? Vamos lá. Aí, ó, ele criou esse raf.bin, né? S para parar, I para importar, X para dar sorte na database, isso aqui é CRUD para create, read, update, delete, né? O CRUD. Então, nessa, vamos importar primeiro. A database vai ser importada bem rapidinho, já foi importada, porque só tem 200 entradas, né? Porque eu cortei bem a database para o vídeo ficar mais ágil, mas ela tem 20 mil elementos originalmente, vou colocar na descrição do vídeo, e ela está funcionando com os 20 mil também, só para o vídeo não ficar demorado. Então vamos criar, né? Vamos criar o Ayala. O Ayala tem identidade pública, o Ayala é do bem, o Ayala tem os olhos marrons, tem o cabelo preto, ele é masculino, ele está vivo, ele apareceu 23 vezes e a primeira aparição dele foi em 99, 12 de 12 de 99, e ele é da Marvel. Então ele foi criado, né? A gente pode dar um read aqui nele, parecer ele bonitinho. E a gente pode até dar um update nele, assim. Vamos falar que a gente quer dar um update no Ayala. E aí ele me pergunta se é isso mesmo que eu quero dar update, eu vou falar que sim. E eu quero mudar a identidade do Ayala, que agora a identidade dele é secreta, ele virou um super-herói mesmo. E eu vou mudar a cor do cabelo dele, porque platinou o cabelo. Agora a identidade dele é secreta, o cabelo dele é blonde. Aí vamos ler ele agora, né? Identidade secreta, certinho, e o cabelo dele, blonde. Ou seja, atualizou do jeito que a gente queria. Vamos nessa então. Já foi todos, né? Não, falta o delete. Vamos deletar o próprio Ayala, né? Que a gente acabou de criar, sim. Agora vamos tentar ler ele. Não dá pra ler, né? No hero found. Mas dá pra ler outros, por exemplo. 73, sei lá. John Thomas. Vou ler o 58. Monica Line, né? Enfim. Daria pra eu editar a Monica Line, por exemplo. Colocar. É o que eu quero editar mesmo, sim. Editar o nome dela pra colocar Mônica só. Aí eu posso vir aqui em read. Qual que era o ID dela? 58. Aí Mônica, né? Mudou aqui. Enfim. Vamos dar o sorte então, né, com a intercalação balanceada, X para dar o sorte. Aqui foi uma decisão de implementação que eu achei bem legal, que a gente pode escolher o que a gente quer, qual chave que a gente quer usar para ordenar o arquivo, né? Vamos ordenar por nome, porque se a gente ordenar por ID, vai só aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 200, aí e não vai ser legal, né? Vamos ordenar por nome, que fica mais interessante. Aqui a gente tem uma pergunta que o sistema faz pra gente, de se a gente quer manter a sorte de file, né? O sistema vai merging as files até que chegue em uma última, né? Se a gente quer manter essa file depois da execução do programa ou se a gente quer que apague. A gente mantém todas as files, inclusive as que foram só temporárias de utilização. Eu vou colocar A pra gente ver o programa funcionando mesmo, que eu acho mais interessante. 3, 20 aqui, sei lá. Bum, ordenou por nome, certinho? Tem os IDs aqui, né? E a file com as entradas ordenadas está aqui, ó. Vamos dar uma olhada nelas. Esse aqui começa com um caractere especial, então ele é o primeiro. Aí tem o Abraham, aí tem o Adolf, aí tem a Agni, aí tem o Ai, não sei o que, Alan, ou seja, está ordenado por nome, né? Eu poderia ter escolhido ordenar por outra coisa, mas achei que por nome é mais interessante, porque aí ele fica com IDs diferentes aqui, não fica só sequencial 1 até 200. Aí vamos fechar aqui, ó, quit. Aí ele pergunta se eu quero dropar a database antes de sair para apagar tudo isso aqui, né? Apagar tudo que eu já fiz. Fala que sim, dropou, né? Aí eu posso voltar aqui se eu quiser e importar de novo, né? Aí ele importou lá de novo. Bom, não tem nenhuma decisão de implementação muito importante aqui na classe principal aqui, né? Isso aqui é mais um menu, então é mais chatinho, né? Muito if, muito system out, mas não tem nada demais, não. Aqui no Erase Files a gente tem uma classe que é auxiliar para a gente poder apagar as files, igual a gente fez aqui, ó. Não tem mais nenhuma, né?
Então, legalzinho. Aqui a gente tem a Hero File, também é uma classe auxiliar para o balance de merge sort, né, intercalação balanceada, e a gente vai ver isso logo. A gente tem uma classe também auxiliar aqui, que é o Hero Comparator, que é o que permite a gente fazer a comparação de várias sorting keys diferentes, né, que é uma coisa que eu achei que ficou bem legal do sistema. Aqui a gente tem a classe Hero, também não tem nada demais nela, é uma classe de objeto normal. Ela tem o construtor do objeto Hero, construtor vazio, cheio, getSet. Aqui é uma decisão de implementação legal também, que a gente legal de pontuar, que a gente passa a string como passa a data como string aqui quando a gente vai transformar ele num byte array. E aí quando a gente volta ela aqui, a gente usa esse método string to date, né, no método de voltar, que eu mostro logo para você. Tem esse método aqui, toString, que ele passa o herói como string. Isso aqui é para ler do CSV e transformar no objeto, esse método. Ele lê uma linha do CSV e transforma no objeto. Tem esse regex doidão aqui, tudo que ele faz é, quando está entre quotes aqui, entre quote marks, né, aspas, ele não separa nessa vírgula, né? Ele não usa o split nessa vírgula. Então é tudo isso que ele faz. E aí uma vez que ele faz isso, ele dá um parse aqui para NI quando não está informado, né? E ele tira as quotes e ele tira o whitespace. Ele pega o ID, né? E ele tira 100 mil do ID, porque todos eles começam com 100 mil aqui, né? 100 mil e 1 e tal. E aí, beleza. Aqui, como ele tem que passar o inteiro, se é NI, ele troca por -1. E aqui o string to date, que a gente usou duas vezes, uma aqui e uma lá em cima, ele só dá um passe na data para string, né? Na string para data. Que tem algumas datas que são assim, normais, mas algumas outras, elas são assim, ó. Aí ele dá passe para julho de 1986, dia 1º, né? Ele sempre coloca o dia 1º ali por padrão, caso a data esteja assim. E se não tem nada, ele passa 11/11 de 1111, né? Que não tem nenhum herói criado nessa data, eu acho. Aí aqui a gente tem a classe da database, né? Não tem nenhuma decisão muito diferente de implementação, é bem padrão, né? O arquivo, a gente tem, ele começa com last id, né? Com um inteiro que é o last id. Aí ele, usando o last id, depois do last id ele tem a tombstone do primeiro registro, o tamanho do primeiro registro, depois a tombstone do segundo registro e por aí vai. Aqui ele é bem simples, aqui ele pega esse arquivo CSV aqui e ele transforma numa database binária, né? E aí ele vem aqui, ele lê, né, usando aquele método lá, ele lê o herói e aí ele cria o herói usando o próprio método aqui do DB, que se ele é o primeiro, né, se a file está empty, ele coloca o lastd como 1, escreve o lastd e pronto. Só que se ela não tá, ele vai lá pro lastd, captura o lastd, aumenta 1, vai pro início de novo, escreve e sobrescreve o antigo, né? Aí aqui ele vai até o final da file, ele escreve 0 porque o registro é válido na tombstone, escreve o tamanho do record, né, do herói, e aí ele escreve o herói em si. O read é bem simples também, ele pula aqui o last id, o int, né? E nada de muito demais, se a tombstone é 1 ele não lê, depois ele lê tudo e compara o id. O update faz a mesma coisa, só que se ele acha o id e o updated hero é menor ou igual ao herói normal, o tamanho dele, aí ele só sobrescreve, né? Ele dá o override. Só que se não for, aí ele deleta o herói original e ele vem aqui e escreve no final da file o herói, né? Porque senão ele ia ultrapassar o próximo herói, né? Tem o delete aqui que ele usa a mesma lógica do read, só que ele só, quando ele acha, em vez dele imprimir, né, dele voltar um herói, ele só marca como 1 a tombstone, né? Marca como inválido. E tem o asDelete que ele pode deletar todos os heróis aí se ele quiser. Se o usuário quiser deletar todos os heróis da database, ele tem essa opção.
Balanced Merge Sort, né, que é o intercalação balanceada. Não tem nenhuma decisão também tão grande, né, que a gente fez aqui. Tem o int_run e o int_paths, que foi o que foi pedido no trabalho. Keep, para saber, é uma variável de controle que o usuário passa pra gente saber se ele vai manter ou não as files do output aqui, as temporary files, né? E a string key, que é a chave, né, a chave de ordenação. Aqui ele tem um construtor que ele já fragmenta aqui baseado nesses 3 parâmetros, né, os 3 que o usuário dá pra gente. Aqui tem o método sort, né? Eu vou mostrar o fragment primeiro, né? O fragment ele tem uma lista de heróis aqui e ele joga os heróis em cada uma das files fragmentadas, né? Com o número de paths aqui definido pelo usuário, né? Aí se for 3, por exemplo, aí vai ter 6, né? 3 saídas e 3 de entrada. E aí aqui ele vai dar um sort baseado na key, né? Aí voltando aqui, em cada um sort baseado na key em cada um dos arquivos, né? Aqui ele tem o sort, né? O sort ele dá o merge, ele faz o merge dos arquivos, né? Que eu já mostro esse método. E no final de toda a iteração ele troca para o arquivo que é base e o arquivo que não é base, né? Porque ele tem que dar merge de um para o outro. Aí ele troca se ele é base ou não. Porque se ele é base, ele mantém, e se ele não é base, ele é merge no que é base, né? Por isso que ele passa aqui por parâmetro, né? Esse booleano. Aí aqui, nada demais também, se o keep é 0, ele deleta só os temporários, se o keep é -1, ele deleta tudo, se o keep é 1, ele não faz nada, né? Aí ele mantém tudo, que é o que eu testei lá. O método merge, né? O método merge também não tem nada de muito diferente na implementação dele, é bem padrão. Ele usa um mapa, né, para dar tracking nos heróis. E a coisa que tem mais interessante aqui de implementação é essa gambiarra aqui que a gente fez, né? Que se aqui for ID, ele vai ordenar por ID, se for nome, ele vai ordenar por nome, enfim. E o resto tá tudo bem padrão, né? Isso aqui são só métodos auxiliares, né? Isso aqui para listar, né? E esse aqui é para ler a file, usando essa classe aqui. Então, no mais, é isso. Muito obrigado.